quando as pessoas falam em jornada do cliente, quando as pessoas imaginam jornada do cliente, a tendência é trazer muita complexidade. E jornada de cliente nada mais é do que você post-it na parede, gastar a sola de sapato, ouvir as pessoas, entender e ir realmente mapeando o que é a proposta de valor, principalmente quando você fala de uma marca premium, quando você fala dessa obsessão em criar algo realmente diferenciado, que é um tripé de marca, produto e experiência. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 10º episódio do programa É Óbvio, mas Nem Tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo, onde nós abordaremos de forma profissional, mais descontraída, assuntos sobre gestão, liderança, inovação e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e o meu convidado de hoje é especialista em traduzir estratégias em operações e implementar modelos de negócios inovadores. É cofundador da Zissu, uma empresa nativa digital que tem como propósito redefinir a relação das pessoas com o sono. Foi consultor de grandes empresas de atuação global. É mentor, é professor da Startse em estratégia e experiência do cliente. É palestrino e é professor. Seja muito bem-vindo, meu amigo, Amit Aja. Grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado. Essa amizade aí que já vem se construindo há algum tempo, que já passou por várias vertentes e agora acho que se tangibilizar aqui nesse episódio. Muito obrigado pelo convite, estou feliz demais de estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo seu tempo. Você sabe que, além de tudo, eu sou um fã do seu trabalho. Conheci sua jornada alguns anos atrás como aluno, fui assistir um evento, inclusive um evento realizado pela Startse, e você deu uma palestra falando da jornada da Zissu, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente também, e depois acabamos tendo projeto junto, você esteve conosco em alguns eventos, temos algumas ações em parceria. Falando na jornada empreendedora, então, você tem uma jornada empreendedora, o início da sua jornada empreendedora, eu diria que ela não foi muito convencional, porque você participava de cadeiras, né? Você era um executivo de empresas de atuação global, você tem uma experiência bastante robusta, e de repente você decide largar tudo isso, abandonar tudo isso, e começar a estruturar um projeto também que não era muito convencional, empreender em um mercado não tão óbvio, mas que você acreditava e entendia uma oportunidade ali. Fale um pouquinho desse início da trajetória, pode falar um pouquinho desse desafio, de como que foi toda essa relação com esse início. Eu não tenho como falar da minha jornada empreendedora sem falar das minhas origens. Perfeito. Né? E meu nome é um tanto quanto diferente, né? E meus pais com 20 anos, eles casaram e resolveram ir morar num kibbutz no norte de Israel. Kibbutz, para quem não sabe, são pequenas comunidades que ajudaram a formar o que veio a ser hoje o Estado de Israel. E tem um livro muito bacana, eu vou trazer alguns livros aqui ao longo da... Tem um deles que eu vou falar que eu acho. Eu gosto bastante de leitura e tem um livro que chama Startup Nation, em português chama Nação Empreendedora, que conta toda essa história de inovação e empreendedorismo que faz de Israel, um país que é menor do que o estado de Sergipe, está no topo da lista de inovação, unicórnios, patentes, enfim. E eu brinco que desde então eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Acho que a água que a gente bebe ali em Israel já tem muito desse DNA. Depois meus pais acabaram voltando para o Brasil, eu acabei fazendo minha formação acadêmica tradicional aqui no Brasil, e com 21 anos eu me formei na FGV, aqui em São Paulo, em administração de empresas, e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Todos os meus amigos foram ficar ricos no mercado financeiro, antes da crise de 2008, então, né, mas não era aquele caminho que eu queria seguir. Eu tive a jornada convencional deles estava desenhada e estava acontecendo. Estava acontecendo. Aliás, está até hoje, né, provavelmente. Mas eu realmente não era aquele caminho que eu queria seguir. E eu me sinto uma pessoa super privilegiada. Eu resolvi ir rodar o mundo. Fui fazer uma pós-graduação na Itália. E aí na Itália eu conheci um professor austríaco. E é legal que o meu sobrenome Eisler é origem austríaca. Meu avô, né, pai do meu pai, fugiu de Viena, né, a família dele com meu bisavô, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, acabou vindo para o Brasil. E aí eu tive esse convite para ir fazer um trabalho na Áustria com esse professor austríaco, numa cidadezinha chamada Innsbruck, para uma marca mais ou menos conhecida chamada Swarovski. Mais ou menos. E aí eu fui trabalhar com o Gerd Swarovski, que era um dos sucessores. Diretamente com ele? Diretamente com o Gerd Swarovski, porque esse professor austríaco estava fazendo um projeto de uma nova
uma nova linha de negócios dentro do grupo ali da família, e aí, imagina o privilégio, Quase né, nada, de poder... uma oportunidade qualquer. E aí, óbvio, né, além toda essa conexão familiar, imagina quando eu contei pro meu pai que eu ia voltar para a Áustria, um Eisler voltando para a Áustria, mas acima de tudo, para mim, foi muito emblemático, Wagner, para entender sobre obsessão de experiência do cliente, como criar uma marca aspiracional, porque a Swarovski é uma marca Em centenária. nível global, que considera todo tipo de cultura completa. Você está falando aqui que seus pais foram para Israel, que você já tem uma mudança cultural gigantesca. Você volta para o Brasil, que vive uma outra cultura. Você vai estudar na Itália, com uma cultura completamente diferente, inclusive ali dentro da Itália, da Europa, e aí você cai na Áustria, com uma empresa que conversa com todas essas culturas e é desejada por todas essas culturas. Em Innsbruck tem um lugar chamado Crystal Valley, que é o Vale dos Cristais, que é onde é o berço da onde nasceu a Swarovski, que conta toda a história, completamente fora do roteiro tradicional, mas fica a dica um dia quando tiver Crystal Valley, Crystal né? Valley, o Vale dos Cristais. E para mim foi realmente uma experiência muito emblemática, que eu realmente passei a ser apaixonado por experiência do cliente e construção de marca. E aí, depois da experiência, acabei voltando para o Brasil. Isso, estamos falando mais ou menos 2014, 2015. E aí eu tive o convite para montar a operação de uma empresa chinesa aqui no Brasil, que é a Xiaomi, enfim, tem... Você pegou o início da jornada desde a abertura do CNPJ. Mais uma cultura diferente, mas completa, uma China vindo... Assim, uma empresa cultura chinesa... latino-americana completamente diferente da cultura europeia, da cultura do Oriente Médio, e aí a cultura chinesa. E é legal você pegar esse gancho, cara, porque... Eu me considero, óbvio que eu tenho as minhas especialidades, mas eu me considero bastante generalista. E essa miscigenação cultural, ela, para mim, como repertório, foi e é fundamental dentro de tudo aquilo que a gente faz. E montar a operação de uma empresa chinesa no Brasil foi realmente espetacular. E a Xiaomi, ela... Você falou na minha apresentação aqui sobre o modelo de negócio. A Xiaomi foi uma das empresas mais revolucionárias em termos de modelo de negócio dos últimos 15 anos, dentro de uma indústria super tradicional, né, de smartphones, de quebrar um paradigma gigantesco, quebrar um paradigma do modelo tradicional, de revenda, de operadora, de distribuição, para criar um modelo, né, que depois ficou conhecido como D2C, né, o Direct to Consumer. A Xiaomi foi emblemática nisso e construiu a marca através do nativo digital, através das redes sociais. No começo o pessoal parece que o produto chegou antes da marca, né? Da estrutura. Na verdade, a comunidade chegou antes do produto, né? A marca constrói a comunidade, constrói o relacionamento. O produto vira uma ferramenta dentro da comunidade. E um dos grandes aprendizados que eu tive na Xiaomi foi como desenvolver produtos junto com o cliente e não para o consumidor, né? Então, a Xiaomi teve essa capacidade incrível de criar uma comunidade na sua volta. No começo, o pessoal do Ocidente, de uma forma até quase que preconceituosa, chamava a Xiaomi da Apple da China. Tudo bem, o Lei Jun tinha aquela coisa da camiseta preta, né? O Lei Jun, que era o fundador, tinha um pouco desse aspecto, mas a Xiaomi, ela criou uma marca com muita personalidade, com muita propriedade, com uma comunidade... Uma tecnologia proprietária também é proprietária. Hoje, inclusive, saiu notícia recente de que é uma das principais vendedoras de carros elétricos, desenvolvendo carro autônomo, quer dizer, e o MIT considerou a Xiaomi como a segunda startup mais inteligente do mundo. Caraca! Porque ela criou um modelo de ecossistema, de investimento... Só o MIT está reconhecendo, e nós estamos colocando como uma cópia, isso. Exatamente. Nós somos o... Então assim, eu tive o repertório, né, da construção de marca, um repertório de modelo de negócio muito bacana e obviamente, que você trouxe aqui do repertório cultural e de entender diferentes modelos mentais, né? Eu sou apaixonado por modelo mental, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso papo, e aí, em 2016, 2017, eu recebi a ligação de um amigo meu de infância, que é o Ilan Wasserman, falando, cara, eu tô estudando um mercado aqui, óbvio, mas nem tanto. Tô procurando um cara tão louco quanto eu. Um negócio meio maluco, vou te pagar um sushi aqui, vem aqui. Foi o sushi mais caro da minha vida, né? Ele pagou mais a dívida depois criada, e aí ele me contou que ele estava estudando sobre o mercado do sono. E eu falei, cara, mercado do sono, esse meu amigo trabalhando no mercado financeiro, fusões e aquisições em Nova York, eu falei, do que você tá falando? E aí, a gente começou a olhar, e quando você enxerga o tripé de saúde e bem-estar, é alimentação, atividade física e o sono.
A alimentação e a atividade física já tem uma infinidade de marcas que super aspiracionais. Quando você olha para o sono, a gente até rodou pesquisas para entender, perguntando o que vem na cabeça das pessoas quando elas pensam em sono. Isso nós estamos falando de 2016. Mais de 90% respondeu ou nome de remédio ou melatonina. Eu acho que não é exatamente o tipo de relação que a gente quer ter com a fundação, porque se você não dorme bem, você não se alimenta bem... Aí você já está tratando a consequência, não... Exatamente. Então, a gente percebeu que existia uma oportunidade gigantesca da gente criar uma marca aspiracional nesse universo, e aí precisava começar de algum lugar. A gente definiu que o nosso propósito seria redefinir a relação das pessoas com o sono, e o redefinir ele é muito sutil, né? Porque não quer dizer que a gente vai resolver. Resolver E eu vou te dar uma solução. Não é autêntico. Resolver não é autêntico, porque você não consegue resolver psicológico. Tem uma série de coisas que é muito difícil você acessar. Existem algumas etapas que às vezes você precisa ir no além do que vocês poderiam atuar. Mas redefinir o entendimento e a importância que as pessoas dão para dar mais clareza para as pessoas em relação Então é o redefinir. E a gente precisava começar de algum lugar, e a gente resolveu começar pelo grande chassi do ambiente do quarto, né, que é o colchão. Aí você imagina quando eu cheguei para minha esposa, grávida do segundo filho, e falei, vou sair da Xiaomi, segunda startup mais valiosa do mundo, e vou vender colchão. Cansei de ter um negócio extremamente promissor, eu quero algum desafio um pouquinho maior. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, né? Quando você olha olhava para o mundo de colchão, era um mundo que, cara, não existia a marca aspiracional. A experiência, né, a jornada do cliente era a mesma há décadas. Parece, né, você entrar na loja, parecia que você estava entrando numa loja dos anos 60. Muito marketing manipulador, uma confusão de produtos, de preço, de como que a coisa funciona. E aí a gente resolveu, né, se aventurar. Foi meio que um alinhamento de momentos. A gente, além do Ilan, que eu comentei, tem um terceiro sócio, que é o Andreas, que era meu par na Xiaomi. A gente resolveu ali em final de 2016, começo de 2017, se juntar. É uma empresa jovem, né? Empresa jovem, assim, nem 10 anos ainda. E a gente realmente criou a Zissu para sentar na primeira prateleira do que a gente chama de branded retail, né? De marcas aspiracionais do varejo brasileiro, numa vertical bastante inusitada, complexa, mas que tem sido uma jornada bem interessante. E quando você fala dessa primeira prateleira, é curioso porque, naturalmente, isso torna a marca mais desejada. Dentro de um produto de desejo, você tem que resguardar ali, de certa forma, o acesso para que ele tenha o acesso ao público que realmente vai conseguir entender essa redefinição. Por onde foi a porta de entrada? Porque você está falando de uma coisa que as pessoas já têm, que as pessoas não entendem, e que alguém falou para mim que o meu colchão de casa é bom, e eu acreditei. Um dia estou dormindo nele acreditando que ele está resolvendo a minha vida. Eu faço até o convite para vocês. Eles têm uma loja, ele vai falar um pouquinho para frente, aqui em São Paulo, em Pinheiros, seria Alto de Pinheiros? É Pinheiros. A gente está com 5 lojas agora. Mas aquela loja conceito. Em Pinheiros. Não, em Pinheiros. Eu falo para vocês visitarem, mas venham com a cabeça boa para não sair doido, porque você não quer dormir mais em nenhum lugar. Eles criaram um ambiente de experiência que nós vamos falar um pouquinho, que é incrível. Como foi essa entrada no mercado? Por onde vocês abriram a primeira porta para falar sobre esse assunto? Primeiro, a gente sempre teve muita clareza de que o nosso negócio não era ser a maior. Vamos ser o líder de mercado. Não, porque é um mercado super pulverizado. Tem um vídeo do Jobs falando isso, não sei se que ele fala assim, perguntou quando que a Apple passará a ter o maior mercado de computadores pessoais do mundo. Ele fala, nós nunca falamos que nós queremos isso. Nós queremos ter um produto que eu tenho orgulho de indicar para amigos e para familiares. E aí ele fala, nós não temos produto de entrada, nós só temos produto. E daí isso as pessoas às vezes associam o produto da Apple é um produto caro. Ele falou, mas se você pega o meu concorrente e coloca os mesmos recursos, eu tenho certeza que eu fico barato. E mudou a forma que eu penso em produto da Apple, porque eu tinha a impressão de, é um ótimo produto com um ticket mais alto. Não é. Eu falo muito isso nos meus conteúdos, nas minhas aulas, principalmente de experiência do cliente, de que caro e barato é um negócio super relativo. Caro é aquilo que... Super relativo, né? Eu posso te dizer que caro é dormir mal. Exato. Sai muito mais caro. Se você olhar a produtividade e quanto que a falta de sono gera de perda do PIB globalmente, nós estamos falando de quase 5% do PIB global que você perde por falta de produtividade como consequência da falta de sono. Então, o que é caro e o que é barato? Você não consegue... extrair a sua produtividade ao máximo justamente por isso. Exatamente. Então, a gente sempre teve muito claro que a gente ia fazer os melhores produtos, entendendo as dores do cliente, né? Focado ali na necessidade, naquilo que realmente é relevante. E aí, respondendo a tua pergunta objetivamente, a gente é obcecado por proposta de valor. E o que é proposta de valor, principalmente quando você fala
de uma marca premium, quando você fala, né, dessa obsessão em criar algo realmente diferenciado. É um tripé, que é muito fácil a gente falar aqui no podcast ou no PowerPoint, mas que na prática é muito complexo, que é um tripé de marca, produto e experiência. Perfeito. Então, uma marca aspiracional, ela tem que ter um propósito muito claro, ser autêntico e verdadeiro, não adianta prometer uma coisa que eu não entrego. Ficar inventando o vovozinho que fazia o sorvete na Itália que nunca existiu, né? Então, como é que eu tenho, de fato, uma narrativa que ela é verdadeira, autêntica e se conecta com as pessoas, que as pessoas realmente entendam o que é aquele propósito. Você ter produtos que realmente entregam aquilo que a marca promete, né? Legal. Que você consegue parar de pé ali dentro da tua entrega e ser completamente obcecado pela experiência e pela jornada do cliente em cada um dos pontos de contato. Se cada um desses pés não tiver absolutamente solidificado ali, muito bem fundamentado, a proposta de valor não para de pé. E é muito louco que, obviamente, como qualquer jornada empreendedora, a gente, né, graças a Deus a gente, né, se você olhar o zoom out, a gente vem num crescimento possivelmente super bacana, mas obviamente tem super altos e baixos ali. Faz parte da alavancagem ali. Né? E a gente olha, óbvio que quando você olha para trás, né, quando você olha hindsight, é muito mais fácil de você analisar, mas toda vez que a gente tem momentos mais complexos de venda, de reconhecimento, enfim, são momentos onde alguma coisa desse tripé desestruturou. Putz, levamos tempo demais para a gente trazer inovação no nosso produto, para trazer novas soluções, para trazer... Você consegue fazer a leitura aqui, ó. Esse sinal me levou até essa consequência. Exatamente. Não é uma coisa que você fica sem resposta, né? Quando você está no dia a dia ali vivendo, talvez você não tenha exatamente essa clareza, mas é muito impressionante que quando você faz essa análise, a proposta de valor realmente ela só para de pé quando esse tripé tá muito bem solidificado. Então, o que a gente fez, principalmente, né, nesse início da jornada, foi investir muito nesse tripé. Então, a gente literalmente vendeu nossos carros, né, largamos a vida executiva e pegamos o que a gente tinha ali de reserva para investir num processo de criação da marca, do posicionamento, daquilo que a marca transmite. Investimos muito nisso, fizemos um baita processo de P&D, pegando muito daquilo que a gente aprendeu na Xiaomi, junto com o consumidor, fizemos MVP de colchão, assim, um negócio bem maluco, colocando na casa das pessoas para poder entender o que as pessoas buscavam e mapeamos, Wagner, cada um dos pontos de contato da jornada do cliente. Né, de tudo que existia de fricção dentro da jornada atual, seja no online, no físico, no entendimento do produto. Então, por exemplo, uma coisa que ninguém fala, cara, o que eu faço com um colchão antigo? Uma baita dor ali, né? Aquele trambolho, eu vou jogar na caçamba. A logística reversa e tal, eu tirei, o que eu coloco? Deixo lá no canto juntando pó. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Unibis, Coisas da Salvação, para poder retirar o teu colchão antigo para doação. Porque para você ele é antigo, mas para ter um monte de gente que... Tem alguém que não tem nem perto disso. É muito louco, porque quando as pessoas falam em jornada do cliente, quando as pessoas imaginam a jornada do cliente, a tendência é trazer muita complexidade. E jornada de cliente nada mais do que você mapear. Cara, é post-it na parede, gastar a sola de sapato, ouvir as pessoas, entender e ir realmente mapeando. Não existe ciência de foguete. E não responder, né? Que eu falo assim, você acaba respondendo para você mesmo. Você fala assim, não, a jornada começa aqui, o cliente tem dificuldade para fazer o contato ou ele precisa que seja mais rápido. Daí eu mesmo respondo, não, mas isso aqui não dá para ser mais rápido porque é complexo. Não, amigo, você tem que identificar a fricção. Depois você vai discutir, porque a primeira resposta ela vai ser óbvia. E a jornada, eu até coloquei uma pergunta um pouco mais para frente, porque a estruturação da jornada do cliente, ela é você no lugar do cliente, qual seria a sua jornada? Antes, durante o contato, o impacto e a saída. Cara, acho que assim, eu fui, fiz o meu atendimento, rodou. Agora o Amit tá satisfeito. Eu fui até a loja, gostei. Não, e aí depois? E como que acontece tudo isso depois? E aí, pegando o gancho para minha segunda recomendação de livro aqui, um livro que se chama Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Tenho certeza que tá na listinha aí, aqui, ó, do Uri Levin, né, fundador do Waze. Porque a gente é muito bom de se apaixonar por nós mesmos. Perfeito. Né? A gente se apaixona por nós mesmos, pelo nosso produto. E isso é um perigo. inevitavelmente cria uma miopia. Né?
O Kotler já fala da miopia do marketing há muito tempo, né? Acho que a grande miopia que existe hoje, até, né, pelo acesso à informação que a gente tem, pelas tecnologias que a gente tem, é da gente assumir premissas muito rapidamente baseado na nossa percepção daquilo que Nós queremos responder de forma breve, até esse artigo que você cita do Theodore Levitt, acho que da década de 60, que é com esse título. Quem tiver curiosidade de buscar, né, e estudar sobre a miopia do marketing, ele fala sobre você olhar muito para o produto, você tentar melhorias incrementais, mas que não faz sentido nenhum para o cliente. Então, olhar de uma forma um pouco mais ampla, que é o que você falou. Quando você tem uma fricção de desempenho no seu negócio, você dá um zoom, vai lá, vamos olhar o global. Aqui eu respondia, o meu processo de entrega perdeu 2 dias. Isso teve impacto gigantesco. Eu falei que eu tinha colocado o livro, porque eu coloquei assim, você é entusiasta do livro, apaixone-se pelo problema, do Uri. E eu ia falar, quais são os principais aprendizados que você tirou desse livro, que você já começou a me responder, então. Primeiro é não olhar somente de uma forma unifocal, multifocal ali. Você abrir um pouquinho mais a avaliação do processo da jornada, e aí eu vou deixar que você continuar, senão eu vou te cortar. Não, mas o principal ponto é exatamente da gente realmente estabelecer essa escuta e entender que eu acho que uma coisa muito importante é que quando a gente fala de problema, a gente já acha que é algo negativo. Boa. O problema pode ser um desejo. Boa. Pode ser um desejo mal atendido, uma necessidade mal atendida, ou até uma necessidade não criada. Não é uma conotação pesada, pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade, exatamente. Recentemente eu estava fazendo um exercício com o time de experiência do cliente da Zissu, que o nosso time de experiência do cliente é o time de vendas. Porque quando você fala de uma marca, né, a Zissu é uma marca posicionada e tudo que a gente traz é para trazer design, tecnologia, valor agregado. Então, a gente entende que a venda é uma consequência da experiência. Perfeito. Então, a gente criou um time de experiência e treinou esse time como um time de vendas e vice-versa, né? Então, é completamente integrado. Inclusive, né, a gente pode abordar com mais profundidade esse tema, mas o nosso time de experiência do cliente, ele fica presencialmente nas nossas lojas. Então, o mesmo time que atende no digital é o que atende para que no fique presencial, completamente integrado, porque a jornada do cliente ela é completamente integrada. Ainda mais numa compra que não é impulsiva, né? Ninguém acorda de manhã e fala, tudo bem, pode até ser que acordou com dor nas costas, dormir mal, mas vai ser uma compra planejada, é uma compra importante. Então, a pessoa vai pesquisar, na grandíssima ela pode ter uma crise de dor nas costas que faz lembrar, mas E aí, eu fiz recentemente uma dinâmica com o time, trouxe todo mundo para o mesmo ambiente, inclusive dentro de uma das nossas lojas, mas trouxe o pessoal de fora de São Paulo, tudo, e a gente fez um exercício de realmente mapeamento da jornada, e eu fiz o time escrever mesmo, papel sulfite, né? O pessoal ainda usa papel e caneta. Olha aqui. Mas, eu quero que cada um de vocês faça esse mapeamento de onde... E assim, a jornada começa desde o momento que a pessoa entende que ela tem uma dor na necessidade. Cara, ou estou me mudando, ou estou reformando, ou estou com dor nas costas, ou estou com tudo isso. Estou perdendo produtividade, estou um pouco mais indisposto. Então, a origem da jornada, ela é um problema, ela é uma dor, ela é uma necessidade. E cada uma dessas dores, ou cada um desses problemas, elas dão origem a uma jornada diferente. Perfeito. A forma com que a pessoa busca, a forma com que a pessoa pesquisa, a urgência que essa talvez pessoa você levar, tem. Inclusive, um conteúdo que talvez eles estejam... eu tô sem foco durante a manhã, não consigo produzir. E o cara entender que isso pode ter origem no sono dele, porque a maioria da população não vai fazer essa associação. Vai falar, puta, eu tô meio disperso. E aí a gente foi mapeando cada um dos pontos, e aí, obviamente, quando a pessoa vem conversar com a gente, seja através do WhatsApp, do atendimento, ou seja através de uma das lojas, uma coisa que eu treino demais o time, demais, e tem que ser repetição a todo mundo. Antes de você começar a falar, antes de você começar a oferecer, antes de você levar a pessoa para fazer a experimentação, ouve. Ouve, entende. De onde que a pessoa veio, por que ela tá lá, né? Quebra essa lógica de que todo mundo vai ter a mesma necessidade. Todo mundo vai ter a mesma necessidade, né? Do Charlie Chaplin apertando o parafuso, porque o nosso modelo mental de administração de empresas é um modelo mental da linha de produção.
Taylor, de Ford, de Fayol, você fala muito isso, né, nos teus conteúdos, e não O dá pra pensamento gente... estratégico é completamente outro, né? Completamente diferente, principalmente quando a gente fala da jornada do cliente no mundo que a gente vive hoje. Então, a gente fez esse exercício, e olha que maluquice, né? A gente mapeou essa jornada, sei lá, era um workshop de 1 hora, a gente passou 55 minutos falando de problema. Perfeito. E 5 minutos falando de solução. Eu tenho um slide que fala assim, quanto mais tempo você dedicar a entender o problema, menos tempo você gasta para encontrar uma solução. Porque o geralmente... Albert Einstein tem uma frase... eu não sei de quem que é essa frase, não é minha, obviamente, eu vi em algum lugar e eu uso esse slide porque eu não dou devido crédito, porque eu não sei a origem, mas eu aprendi ela dentro de processo de implantação de ISO 9000, que foi minha primeira origem dentro do meu trabalho de consultoria hoje, com auditoria. E o cara falava assim, quanto mais você... Chegou um problema, para de tentar responder no primeiro momento. Registra, olha para ele e fala, tá, de onde pode ter vindo a origem? Quais foram os gatilhos que podem ter levado a essa fricção? E aí, quando você vai entender o que está acontecendo por trás, a solução fica muito mais óbvia. É isso. Ela fica muito mais clara. A gente não pode ter ansiedade, né, como a gente fala em inglês, de jump into conclusions, né? A gente não pode... O que é jump? Jump está pulando. Você não pode jump into conclusions, senão você tem que realmente... E aí a gente, né, fez esse trabalho, foi muito legal, foi muito bacana, porque eu quis mostrar para o time quantas decisões a pessoa já tomou até o momento que ela chega, eventualmente, para negociar ou para realmente, finalmente, chegar na conversão. Quantas discussões internas para fazer ela pisar na sua loja ou fazer o contato com conscientes ou inconscientes, Perfeito. objetivo ou subjetivamente, quantos processos de decisão. Então, primeiro ela teve que tomar a decisão, consciente ou inconscientemente. Tem um livro que fala disso, acho que é a Ilusão da Escolha. Eu não vou lembrar tem um olho na capa assim, e aí uma capa verde, eu não vou lembrar, infelizmente, o autor, mas ele fala muito sobre a ilusão da escolha, que nós achamos, eu vou fazer essa propaganda, Mitch, esse copo, e você vai falar, que legal, eu tô precisando de um copo desse. Não, tem todo um processo por trás disso, né? Porque na cabeça, por exemplo, de quem tá num time de atendimento, ou num time de loja, ou seja lá qual for a interação que a pessoa tem, na cabeça dessa pessoa, a jornada começa a partir do momento que ela entra pela porta ou que ela manda a mensagem. E essa jornada começou muito ali antes. Ali é uma validação só do que ela já construiu. Ali é um pedaço da... Tudo bem, a partir dali ela vai começar a tomar outros tipos de decisão, mas ela já tomou um monte de ali decisão. Ali é uma experiência de entrada, experiência de contato com essas... Tem uma série de coisas que aconteceram dentro do espectro de awareness, né, de conhecimento, do espectro de consideração, e ainda mais no mundo de hoje, quanta coisa essa pessoa abriu mão, os trade-offs que ela teve até chegar naquele momento. Então, cara, aquilo tem que ser absolutamente... E você precisa dedicar tempo. Você não vai não é um bate-papo de café de 15 minutos que você vai arrumar essa solução. E aí, eu gosto muito, né, de 3 palavrinhas que são fundamentais, que é consistência, coerência e profundidade. Boa. Então, assim, você precisa ter consistência em tudo, em todos esses pontos de contato, desde o primeiro momento que a pessoa, né, começa no awareness até considerado a primeira coisa, que se você não for consistente desde o começo da etapa até a venda e a pós-venda, como o professor Romeu Buzarello, que já esteve aqui, eu adoro uma frase que ele fala, né, que carinho antes da venda é interesse, carinho depois é relacionamento. Assim, mas não adianta também só o carinho antes da venda, no momento que a pessoa já... Esse carinho tem que vir a todo momento. E o que é carinho? Carinho é entendimento, é empatia, enfim. Então, a gente precisa ter essa clareza, essa consistência, precisa ser coerente, né, no nosso tom de... A gente tem um tom de voz na venda e ser um tom de voz completamente diferente no pós-venda e a profundidade daquilo que a gente faz. Com o Buzarello, né, um grande amigo, parceiro nosso também, e realmente foi o 3º episódio, ele esteve conosco, e quando nós chegamos nessa abordagem, a conversa é que eu falo que a provocação que eu faço para os clientes para os empresários e para quem for, é que quantas vezes você se comunica ou você se relaciona com o seu cliente sem interesse de transação comercial? Sem falar assim, Amit, tô com uma promoção de um produto, Amit, lancei um produto. Cara, Amit, você já conseguiu relacionar o esporte, atividade física com o seu sono? Você está sabendo que tem estudos? Eu não estou vendendo nada disso nesse momento, mas eu estou fazendo o cara tomar consciência sobre uma situação que ele pode associar para ele, para a mãe dele, para o pai dele, para o irmão dele, para alguma outra pessoa e que vai chegar depois até a sua marca. Eu acho que as 3 palavras que você falou talvez faça fundamento para essa segunda provocação que eu queria te fazer. Você tem por característica, né, em todos os negócios que você se envolve, seja sociedade, seja como mentor, seja como consultor, como conselheiro,
todos os negócios têm um posicionamento estratégico muito claro. Você teria uma base de fundamentos que isso é construído? Tem como a gente falar assim, ó, o posicionamento estratégico de uma empresa, ele precisa ser fundamentado, né? Um conceito e uma fundamentação para esse posicionamento, porque todas as empresas que eu já vi, ou você atuar, ou você participar de fundação, ou empresas que eu sei que você participa no bastidor, como board, como conselheiro, tem um posicionamento estratégico muito claro. Ninguém fica em dúvida do que você está afim de... não, o Wagner lançou um colchão agora, uma marca digital, esse é um outro ponto, né? Você tem uma empresa que nasce totalmente digital e você está falando da pesquisa totalmente no campo. Então, vocês saem do digital e vai para 5 lojas hoje. Obviamente, eu imagino que vocês têm um projeto de expansão desenhado, nacional, quiçá global e até por toda essa experiência. Tem algum tipo de estrutura, de fundamentação para esse processo de um posicionamento estratégico tão claro? A minha tese de mestrado, né, que eu fiz na Itália, né, então depois que eu me formei em administração, acabei indo para a Itália, como eu comentei, e a minha tese, ela foi baseado sobre como definir o core de uma empresa. Tem até, né, o livro do Chris Zook, né, da Bain & Company, que é um clássico, né, de definição de core business. Eu gosto muito desse livro. Eu tive o melhor mentor da minha vida, se chama Eduardo Eisler, meu caro pai. Foi um executivo absolutamente brilhante, de muito sucesso, acabou se tornando, né, o head global de estratégia da Tetra Pak, enfim, sentou... Foi da água de coco que você contou uma vez? A história da água de coco, essa história é boa. Depois essa história é ótima. Eu lembro. Essa história é ótima. Mas e é muito louco, né? Como todo planejamento, todo posicionamento estratégico, ele precisa começar a partir de uma correta definição de core. E o que é definição de core? O core não pode ser um produto, o core não pode ser um serviço. O core tem que ser aquilo, que tem muito a ver também com a definição do que Startup se traz da licença para vencer, né? O que é relevante para o seu cliente, que é diferente da concorrência e é verdadeiro. Eu lembro desse tripézinho ali da aula. Eu estive lá no programa, super aconselho, por sinal. Que, né, o grande gênio dessa metodologia, que é o Piero Franceschi, né, que inclusive vale muito a pena seguir o É um cara que vale a pena seguir, ele dá aula através de post, ele coloca uns frameworks, eu falei isso para ele, já ele sabe, e eu inclusive, o Amit já viu e ele já me viu também utilizando, sempre obviamente eu dou o crédito à forma, mas tanto de licença estratégica como mapeamento de zona estratégica. O Piero, ele fala de uma forma direta, dura, ele começa falando, parece que ele vai falar do livro de um cientista e de repente ele fala assim, não, mas é um copo com água e você fala, porra, é isso. Mas brilhante, Piero Franceschi. Que a gente fala muito disso na Startse. Podia trazer o Piero aqui, né? A gente fala muito disso na Startse, que é dentro do caos que é, né, o mundo hoje, com o excesso de dados que a gente tem, com toda, né, a loucura que está acontecendo, como é que a gente simplifica o pensamento estratégico. Perfeito. Porque é muito mais difícil fazer simples do que fazer complexo. Né? É mais difícil escrever pouco do que escrever muito. Então, a correta definição de core, ela é fundamental, cara. Porque se uma empresa, esteja ela nascendo, esteja ela se reinventando, esteja ela ressurgindo das cinzas, a gente precisa definir o que é o core. Se a Kodak tivesse entendido que o core dela é imagem e não filme fotográfico, ela teria investido 500 mil dólares na rodada seed do Instagram. Se grandes empresas de comunicação, né, da comunicação impressa, entendessem que o negócio dele era conteúdo e não o anúncio que era vendido na revista e no jornal, cara, exatamente. O que é consumido hoje na digital? Conteúdo. Exatamente. É o que eles vendiam. E por que a gente, né, e a gente vê empresas extremamente relevantes, com profissionais super competentes? Porque é o se apaixonar por si mesmo. É a paixão pelo produto. Cara, eu sou a melhor empresa de máquina de escrever do mundo. O Salib tem uma aula que ele fala da Xerox, a empresa que não quis ser a maior do mundo. E daí ele fala sobre a Xerox Park, acho que em 1969, 79, que lá em Palo Alto mesmo, onde hoje virou, né, todo aquele complexo de inovação, a Xerox tinha. O fundador da Adobe, o cara que participou do Mouse, Ethernet, vários gênios da ciência da computação, numa sala e não conseguiu transformar isso num produto, porque cada um era muito apaixonado pelo seu conhecimento e pelo seu produto, mas não necessariamente pelo que o cliente precisava. Então, por exemplo, né, pegando o caso do meu pai com a Tetra Pak. Se a Tetra Pak tivesse definido que o core dela é embalagem, ela já teria assumido.
Porque o modelo da Tetra Pak por muito tempo foi, coloca a máquina nos clientes e vende rolo da embalagem, tinha uma patente, mas se teu negócio está ancorado numa patente, num produto, em algum momento vai encerrar esse isso ciclo. vai encerrar, alguém vai conseguir encontrar alguma forma. Com Xerox, com Olivetti, como Então, você disse. A partir do momento que chineses conseguem colocar rolo de embalagem na máquina de Tetra Pak, a partir do momento que aquilo de alguma forma encontra Alguma alternativa. Então, imagina se a Tetra Pak tivesse definido o core. Inclusive, meu pai fez todo esse trabalho globalmente, eu acompanhei muito essa história e me apaixonei pelo tema, de realmente entender que o core da Tetra Pak era soluções em segurança alimentar. Olha como segurança alimentar é um conceito super amplo, mas que você consegue entender o que sim e o que não. É perfeito. O que sim. Eu posso fazer embalagem Tetra Pak ou alguma coisa Tetra Pak para papel higiênico? Puta, acho que não, porque esse negócio não tem a ver com segurança alimentar. Mas eu posso, de repente, entender o mercado de sorvetes, que é uma coisa... Lógico que sim. Hoje, 90% da produção de sorvetes no Brasil passa por um equipamento da Tetra Pak. Talvez algum conservante faça parte do processo, que é segurança alimentar. Segurança alimentar. Então, assim... Você consegue estender uma série. Então, quando você tem uma correta... E aí, qual foi o estudo? Deixa eu entender. Até a logística chega nisso. Né? Porque ouvindo o cliente, Tetra Pak, por que a Tetra Pak é relevante? Porque... Né? O que é relevante? Porque eu me sinto seguro com o seu produto. Olha que coisa maluca. Por que isso é diferente? Porque realmente você trazer segurança alimentar, você precisa ser competente, não só em embalagem, em maquinário, em serviço, transporte. Em transporte. Então, a temperatura que vai ser transportado, tudo isso. E isso é verdadeiro para a empresa, porque a empresa foi criada. Impressionante. Né? Então, você fala da embalagem longa-vida, da Tetra Pak, ela foi criada exatamente para poder criar essa segurança alimentar e poder criar mecanismos ali de aumento. Então, mas é muito difícil chegar a essa conclusão. Não é, porque não é um negócio. O que o óbvio está te mostrando? É uma embalagem. Vamos fazer um workshop aqui de um dia e definir o que é nosso core. Não, cara. Vai ouvir o teu cliente, vai entender a tua concorrência, vai entender o que é... Né, e muita coisa nesse processo vai ser desconstruído. Vai ser desconstruído e analisar números e etc. Então, essa correta definição de core é quando você pergunta da Zissu. O core da Zissu não é colchão. Se eu tivesse definido o core da Zissu como colchão, eu já teria um modelo completamente diferente. O core da Zissu está muito ligado ao sono com conforto. Então, a experiência que você vai ter enquanto você precisa dormir, seja na sua casa, seja no hotel, que eu sei que vocês têm grandes parcerias em hotéis premium. Exatamente, mas é o sono. Mas o sono muito ligado, tem uma palavra em inglês que é cozy, né? O coziness, que é o acolhimento, né? E é muito importante que essa palavra venha acompanhada no nosso core, porque, por exemplo, eu não vou entrar na parte médica. Perfeito. Porque não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu não tenho reputação, não tenho profundidade, não seria consistente. Você pode ouvir um estudo científico médico. Eu posso uma parceria com o médico. Você tem que se fundamentar nisso. Eu posso me fundamentar nisso. Mas a medicina do sono é um negócio extremamente complexo. A psicologia do sono é algo que então... Tem um livro que você fala de sono também, que eu tô tentando lembrar o nome. Why We Sleep, Porque Nós Dormimos. Porque Nós Dormimos, isso. Do Matthew Walker, que é um livro... O livro é bem profundo, dá um pouco de sono na hora que você lê, mas é bacana, assim, de entender a profundidade do tema. Então, né, voltando para a tua pergunta do posicionamento estratégico, essa correta definição de core, depois ela te dá um direcionamento para tudo que você faz. Então, o correto core te ajuda depois, né, na teoria lá do Pierre, que a gente usa muito na estratégia da pirâmide das licenças, né? Então, o que é a tua licença para vencer, o que é a licença para competir e a licença para operar, né? Então, é um frame super bacana, simples, mas que, cara, como é que eu organizo minhas peças do Lego? E a partir do momento que eu defino o que é o core, que eu defino o que é a licença, eu venho para o nível de definir quais são as minhas must-win battles, né? Tem até um livro super legal do pessoal do IMD, quais são as batalhas que eu preciso vencer, porque eu preciso escolher essas batalhas, né? Não adianta eu querer ganhar guerra em todos os fronts, né? Então, escolher as batalhas que são as batalhas que vão proteger a minha licença para vencer e proteger o meu core e que eu possa perpetuar. Isso te direciona do ponto de vista de P&D, te direciona do ponto de vista de definição de modelo operacional, de modelo organizacional. Do que você vai encarar, o que você vai... De incentivos e remuneração. Perfeito. Das pessoas. Né? Porque quanta empresa não tem incentivos e remunerações que nada tem a ver com qual é que você acaba criando uma série de dissonância. Então, e eu vejo muitas empresas pularem essa etapa e já ir para uma etapa ali de vamos já fazer o planejamento, já vamos fazer as definições de prioridades, de metas, de objetivos, mas sem ter... o core é
é a bússola, né? Aquilo que te norteia. Você entende também que muitas das empresas confundem, né? Não conseguem distinguir o que é o posicionamento estratégico do que uma ação de marketing? Tem a ver com isso que você está falando, das empresas tentarem pular isso? Porque às vezes eu vejo assim, a empresa imaginando que ela vai fazer uma ação de marketing, uma ação de posicionamento, entendendo isso como posicionamento estratégico. Não, o posicionamento estratégico ele vem muito antes da ação. A ação precisa sustentar esse posicionamento, certo? Com certeza. Eu preciso respeitar. certeza. Você enxerga isso em escalas, em empresas, desde de grandes até pequenas empresas, com muita clareza essa confusão? Existe uma frase que eu gosto muito aqui, estratégia dói. Se não estiver doendo, não é estratégico, né? Então, cara, o que acontece é que os incentivos hoje são tão de curto prazo, né? É tão complexo que acaba... O pensamento estratégico, ele vai para um lado tão complexo, normalmente, que acaba ficando um negócio muito reservado a poucas pessoas dentro da organização, e aí você acaba entrando no... E quem está executando não sabe o que esse core que é o famoso piloto automático, né? Entra naquele piloto automático, tá muito mais preocupado com a pendência do que com a tendência, né? Acaba criando ali todo um modus operandi, e tem uma questão que é muito sensível, né? Eu sei que a turma fala muito sobre a questão de ambidestria, motor 1, motor 2, enfim, mas, cara, quanto que as organizações não estão realmente muito focadas só em como gerar mais eficiência dentro daquilo que é o modelo atual e não alocam recursos humanos, financeiros, tempo. Que é o melhor, o melhor né? momento para você, de fato, tentar algo novo, né? Então, quando você tá... Beleza, 70%, 60%, 70%, 80% dos seus recursos, das suas pessoas, vão estar focados ali na eficiência. Mas se você não alocar 20%, 30% dos recursos para ler os sinais de transformação, para vir aqui para desbravar, para extrapolar, para diversificar. Tem uma aula sua que eu assisti, você falando disso, que eu também uso muito esse conceito, né? O Sandro e o Salib também, parceiros, tanto meu como seu, bastante, falam muito disso, mas você tá girando, você tira uma parte do recurso, você vê algum sinal, daí você vai buscar, você coloca numa roda de validação. Quando ele valida, você traz ele para a operação principal e isso vira um ciclo infinito, né? Exatamente. E aí você põe isso nas dimensões da ambidestria, né? Então, a primeira dimensão, que é o H1 ali, né? Horizonte 1, que beleza, é o 70%, você tem que focar, fazer naquele momento para poder trazer eficiência, para proteger a tua licença para vencer naquele momento, mas pode muito acontecer e tem acontecido cada vez mais esse intensidade. Conceito da Bain Company, né? O dos horizontes, acho que da McKinsey, se não me engano, mas a gente uma das grandes. A gente juntou, né, na Startse o modelo das licenças com o modelo tem um frame das dimensões. Que animal que vocês fizeram 12 esferas. E o que acontece é que se tem sinais de transformação, né, que a gente tem lá o radar de sinais, tem sinais de transformação no presente que você tem que entender que esse sinal ele pode eventualmente destruir a tua licença para vencer. Perfeito. E aí, o que você precisa fazer? Ou isso aqui vira um H-1, que é, cara, eu deixo de fazer isso aqui para poder liberar recurso para fazer novos horizontes, novas dimensões, ou realmente eu preciso trazer mais eficiência. E aí eu tenho a dimensão 2, né, o horizonte 2, que são experimentos. Experimentos já de fato a gente precisa colocar no ar e testar para ver se aquilo realmente faz sentido. E aí eu tenho o horizonte 3, são a dimensão 3 são as investigações. O que acontece é que hoje as empresas, elas, né, ficam muito focadas. Tô tão preocupado em fazer ela funcionar que eu esqueço de pensar como crescer. Que eu não consigo ter a alocação e principalmente os incentivos para as lideranças executivas. O Zarello também fala muito disso. É muito importante. Porque, na verdade, você tem um período de um executivo, de um CEO, de um diretor, e o bônus dele está relacionado com aquele período. E aí o cara fala, eu vou pegar parte desse recurso, destinar para algo que vai acontecer daqui 6 anos, só que meu bônus é no final desse ano. Então ele acaba tendo impacto. Então essa estrutura também tem muito a ver, né, com a empresa. Por isso que a gente fala sempre da ambidestria de negócio e da ambidestria de cultura. Perfeito. E a cultura não é as palavrinhas bonitinhas na parede do escritório. A cultura é, de fato, você aceitar o erro, aceitar que muitas dessas coisas não vão funcionar e colocar os incentivos alinhados para que as pessoas... Entendi também. Eu tenho, às vezes, a percepção de que experiência do cliente, falar sobre experiência do cliente virou um pouquinho de commodity. Você tem essa percepção também? Que às vezes falam sem nenhum tipo de preocupação ou de fato de uma dedicação em fazer algo diferente? É porque é um termo bastante genérico, bastante amplo, né? Quando você fala de
de experiência do cliente, centralidade do cliente. Tá na moda, né? É cool, né? É não cool. Isso, é legal, é um negócio que ajuda, mas de fato, como é que as pessoas tangibilizam isso? Ah, não, eu tô mudando os processos do meu saque. Não, agora eu coloquei chatbot. Agora, as pessoas levam por um caminho, né, de achar que experiência do cliente tem a ver com atendimento. Como a gente falou aqui, muitas vezes 70% da jornada do cliente, ela acontece muito antes da pessoa interagir com alguém ou com... Ela descobrir que sua empresa, inclusive, existe. Ela tá falando sobre o mercado que você atua e a experiência dela já começou. Então, acho que o ponto todo é o que as pessoas entendem quando você fala de experiência do cliente, do colocar o cliente no centro de verdade, o atendimento ali, ou a ferramenta que você usa, ou a plataforma, ou você... eu tô mudando aqui minha experiência do cliente, tô implementando um CRM, eu tô colocando... Isso tudo é ferramenta, não é experiência. É muito baseado, sempre... a gente tenta sempre tangibilizar através de ferramentas, através de modelos conhecidos. A gente realmente precisa entender que jornada e assim, velho, não tem ciência de foguete, assim. Não tem, cara. É realmente sentar, mapear, gastar sol de sapato, sair do ar-condicionado do escritório e realmente entender e ter essa escuta ativa. Tem alguma ferramenta aí, de forma bastante leiga e curiosa mesmo, que me veio agora? Ou alguma ferramenta, algum livro que nos mostre como que eu posso diagnosticar o nível de centralidade no cliente que minha operação está funcionando? Não, cara, né? sempre me perguntam. Você poderia escrever um livro disso, né? a gente chega lá, Você sabe que... Porque assim, é curioso, eu tô olhando agora para minha empresa, seja para a Pharma Plus, seja para os eventos. Eu acredito que eu consiga mapear e fazer tudo isso, mas eu nunca fiz um diagnóstico para entender qual é o nível de centralidade no cliente que eu tô. Cara, se tem, eu ainda... Se tem, me apresente também. Porque vai ser muito útil. Porque é muito difícil você trazer pro óbvio tangível, né? É óbvio que você tem que fazer, mas não é tanto óbvio. É complexo né? de conseguir. Né? Então, óbvio que você tem ferramentas, você tem questão de cliente oculto, você tem NPS, você tem CSAT, você tem ferramentas de como metrificar e como acompanhar, mas eu não sofro com isso, sabe, cara? Eu acho que não deveria ser... as pessoas não deveriam sofrer em medir. Como que eu faço para medir se... Talvez não exista, né, esse nível, né? Tem uma coisa que para mim é a melhor forma de você entender se você é uma empresa centrada no cliente. Se você está tendo perpetuidade e relevância e se a pessoa, né, continua interagindo, se relacionando. Na verdade, se você continua nutrindo a sua base de cliente... Exatamente. É que você está no caminho certo. Você pode não estar no 100%, mas você está caminhando pelo melhor caminho possível. O pessoal fala muito de lifetime value, né? Lifetime... O que é lifetime value? Mas não lifetime value do ponto de vista matemático. Como é que eu calculo o CAC LTV? Não. Legal, bacana. Acho que é importante você ter... É importante você ter uma fundamentação. Mas olha para o lifetime value do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estratégico, não do ponto de vista de métrica. O que é lifetime? O que é valor do cliente no tempo? Como é que eu consigo sair da commodity? Então, como é que eu consigo mexer? Vou tangibilizar aqui no ticket médio, então, do teu produto, do teu serviço. Hoje, é muito difícil você cobrar 1 centavo a mais de qualquer coisa, porque as barreiras de entrada são completamente efêmeras. Michael Porter, meu amigo, sim, barreira de entrada, vantagem competitiva sustentável, não existe mais. Então, as barreiras de entrada são muito efêmeras. Então, o nível de concorrência, o nível de diferenciação, ele é muito dinâmico, ele é muito volátil. Então, você ter capacidade, né, dentro da proposta de valor, de você aumentar o teu valor agregado, você sair da commodity, é um ponto fundamental dentro do lifetime value. Porque quanto maior o valor agregado, quanto maior o ticket médio, você consegue aumentar o valor dentro do cliente. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma coisa que você falou aqui que eu acho super relevante, que é frequência de relacionamento. Eu não posso ter um relacionamento só transacional. Você tem um termo que você fala, conversa infinita. A conversa infinita. Eu não posso ter um relacionamento só transacional porque o transacional se esgota. Ele se esgota. E em algum momento alguém vai oferecer uma relação transacional que vai ser mais efetiva. Ou mais barata, mais rápida, ou mais bacana, porque o relacionamento transacional é o que corrói a proposta de valor. Perfeito. Ao longo do tempo, ele vai correr essa proposta de valor. Então, eu preciso ter frequência de relacionamento. Óbvio que a frequência de relacionamento, ela se traduz em frequência de compra, em frequência de consumo daquele produto ou serviço. Então, quanto mais frequente, maior é o meu lifetime value. E por último, tempo médio de relacionamento.
Então, por quanto tempo você consegue manter aquela pessoa... Como é que você... E dentro da sua base, se esse tempo estiver aumentando, quer dizer que você está melhorando. Exatamente. Então, para mim, se você olhar para essas três coisas, então, eu tô conseguindo manter o meu valor agregado? Perfeito. Ou eu tô tendo, ou a minha venda ela é só baseada em desconto, é baseada em condição especial. Se você ao longo do tempo tiver, né, você observar, isso serve para produto ou serviço, se você observar uma queda no seu valor agregado, uma queda no seu ticket médio, de alguma forma, Se a sua estratégia competitiva está tendo que comprometer aquilo que você tem de oferta, provavelmente você está perdendo a sua diferença de valor. Sua percepção ela está virando mais commodity. Ela está virando mais commodity, então ou aquilo lá é um H-1, de alguma forma eu tenho que deixar de fazer, ou eu tenho que repensar da forma como que eu estou trazendo aquilo. E olha, só para deixar uma... Desculpa, eu meti. Para deixar... Para quem não tem não está habituado com o termo, o H-1 que ele fala são os horizontes de inovação. Então tem o horizonte 1, o horizonte 2, o horizonte 3, e ele está dizendo o horizonte passado, né? O -1 é aquilo que foi e eu estou tirando de operação porque já não faz mais sentido. É o famoso desapega. É o desapega. Foi bom por muito tempo, mas obrigado. O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até lá. Cara, a gente tomou uma decisão na Zissu, recentemente, de matar um produto que foi campeão de vendas por muito tempo. Mas quando você dá o zoom out, cara, pra gente foi uma dor no coração. Tem um termo de exploitation e imploitation, que é um ex-diretor do Fórum Mundial de Economia que fez um sueco, ele tem acho que é um TED, um vídeo, alguma coisa que eu vi, ele falando da questão de empresas que morrem por inovar demais, que só vivem naquele super futuro, e as outras que morrem porque fica pegado ao produto e não consegue. E é duro. Puta, é legal, você viu o produto, mas chega uma hora que você fala, deu. Perfeito. Então, se você, né, der esse zoom out e observar que esse teu valor é agregado, que esse teu ticket médio, o que você está tendo que fazer para conseguir vender, para conseguir de fato convencer as pessoas B2B, B2C, CPF, CNPJ, não importa, se isso aqui estiver se corroendo ao longo do tempo, se preocupa. Se você não tem, aí sim não é estratégia, são ações claras de frequência de relacionamento, aí sim você... entra para o que eu estou fazendo para manter essa frequência. O Maurício Benvenuti, né, que é da Start, um best-seller, um cara super bacana também. Eu quero uma vez uma pegadinha do livro dele. Porque eu acho que era o Audaz, estava eu e meu cunhado, o Fernando, estava num evento de vocês, um evento que eu falei a primeira vez que tive contato com palestra, e ele estava acho que lançando, eu acho que era o Audaz, o livro. E aí no começo ele falou assim, 49 anos, etc. Eu falei, pô, esse cara tem 49 anos, cara não... Mas não, é que ele tava falando no futuro. Então, assim, aí eu comecei a olhar e falei, pô, não é possível. Puta pegadinha, né? Ele é um baita comunicador. Ele colocou, eu falei, eu quero na pegadinha. Porque eu falei, pô, o cara tem quase 50 anos. Eu falei, moleque, né? Assim, entre aspas. Assim, aí ele tava falando no futuro, né? Quando ele tivesse 49. E ele fala, a partir do momento que você consegue a autorização, a licença das pessoas para poder se relacionar e conversar com ela, depois a venda fica, obviamente, muito mais fácil nessa autorização. Então, a frequência de relacionamento, se você não tiver essa frequência de relacionamento, também você está corroendo o teu lifetime value. E, por último, o tempo médio de relacionamento, que é, né, por quanto tempo... Então, se você me perguntar como é que eu meço se minha empresa é, de fato, uma empresa centrada no cliente... Olha para isso aqui. Esse indicador. Leia essas informações. Não é controlar a informação, é ler essa informação. Mas meu NPS, mas meu CSAT, mas... Beleza. Uma grande empresa. São métricas operacionais importantes para você entender se... Para mim, o NPS é uma métrica operacional para entender se você está entregando aquilo que você promete. Então, se o cara não ficou com raiva da sua empresa. Eu estava outro dia num fast food com a minha esposa e eu, sentado à mesa, eu tô eu e a Mariana aqui, chega uma menina, nos aborda e fala assim, você quer responder uma pesquisa? Você ganha uma batata. Porra, puta negócio tendencioso, cara. Porque assim, eu tô te oferecendo um brinde pra você responder, você não vai. Então assim, até a ferramenta, se você quiser corromper, e o engraçado é que você não tá corrompendo o cliente, você tá corrompendo a si mesmo. Porque você vai ficando cego. Sim. E aí eu até colocaria na próxima pergunta. Os sabotadores disso tudo seria justamente a paixão pelo produto? Tem vários Tem mais alguns que você acha que mereça destaque? A procrastinação inteligente. Juntamos todos os mais inteligentes da sala para a gente poder discutir e vamos buscar o consenso. Ninguém pode ter opinião contrária, todo mundo tem que concordar com tudo aquilo enquanto não chegar nesse consenso. O consenso é a sabotagem clássica da mentalidade executiva, né?
porque todo mundo, né, tem que fazer o alinhamento e Sou politicamente correto, não posso discutir, todo mundo tem que sair do meio tudo alinhado, não sai. Então tem uma procrastinação inteligente e, de novo, os modelos de incentivos, né, eles não promovem. Então, assim, tem essa. A paixão por si mesma ela é muito complexa, os incentivos desalinhados e a busca pelo consenso que não existe, essa procrastinação inteligente, e acho que assim, existe uma ansiedade das pessoas hoje de que, como existe um excesso de conteúdo, a gente sempre está naquela ansiedade que será que a gente realmente. Então, a capacidade de escolher e tomar decisões e controlar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O medo de estar fora de... Cara, assim... De estar desconectado. E volta na definição do core. Se você tem um core bem definido, se você tem um vetor estratégico que te leva para lá, vai ser muito mais fácil você tomar decisões e você separar o joio do trigo, né? De você conseguir realmente entender aquilo que são as prioridades. No passado você tinha muito acesso a conteúdo, hoje você tem excesso de conteúdo. Então acho que o segredo hoje não é onde você busca, é como você filtra. Porque a gente estava falando disso um pouco antes, mas de começar até a gravação, como tem uma quantidade de pessoas que se comunicam bem, que tem uma certa audiência e não necessariamente tem uma fundamentação porque ela está falando, mas se torna verdade através de diversas ferramentas digitais e tudo mais. Então, esse discernimento para entender o que faz sentido de acordo com o seu core. Então, isso aqui é muito legal, mas para você. Ou então aquele negócio, né? Cara, eu tô com uma ideia animal para você. Por que não é para mim? Sim. Então, eu tenho que te falar um grande... O Walter teve com a gente também aqui, o Walter Long, ele falou assim, quando o cara fala assim, Walter, eu tô com uma grande ideia, eu queria que você me ajudasse a tirar do papel. E aí ele fala que a primeira pergunta que ele faz, mas você já colocou no papel? Porque você quer que eu te ajude a tirar, mas você não explicitou. Sim. Então, ter muito cuidado também com isso. Pode ser de sabotagem, então nós temos a procrastinação inteligente, adorei o termo. Nós temos a questão do apaixonar para o cliente e essa seleção de conteúdo, o entendimento, não é nem uma seleção, né? Pode ser... Não, e ter a tranquilidade de que tá tudo bem. Tá tudo bem, você não vai dominar tudo ao mesmo tempo. Então, se você tem uma clareza do posicionamento estratégico que tem tudo a ver com o core, se você tem uma clareza de onde você está indo, se você tem medido o lifetime value de verdade, não o lifetime value matemático, mas se de fato você tem observado, né, os sinais. Acho assim, a grande habilidade que a liderança executiva, a liderança empreendedora precisa ter hoje é a capacidade de ler os sinais corretos. Perfeito. E rapidamente reagir a esses sinais e ter o cuidado ali para ou abrir mão, ou poder proteger, ou para poder redefinir. Então, e não vai conseguir ler todos os sinais ao mesmo tempo. Não vai conseguir ter toda a Na verdade, você tem que estar atento. E fazer alguma coisa. Porque também não adianta eu perceber o que está acontecendo e ficar sempre, mas antes era tão fácil, agora está complicado. Porque, não, eu preciso ler os sinais e trazer isso para minha realidade, viu? Legal, esse sinal está me mostrando isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Você não vai fazer tudo, mas alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. E o mais importante é proteger teu core. E aí tem a competência, a coerência, a profundidade. Nós citamos aqui, né, o Seja Sul, o case, a Tetra Pak, alguns exemplos de empresas bem-sucedidas. Tem mais alguma que você acha que vale a pena a gente destacar? Que você se lembra assim? Eu não tenho como não trazer o que a Startse tem representado. A Startse é uma empresa que ela tangibiliza tanto como empresa, né, como organização, muito do que a gente está falando, que ela tem um core, uma licença para vencer muito clara. A Startse passou por um processo muito bacana de definição nos últimos tempos de quem ela é e quem ela não é, e definição de público-alvo. Então passou. E a Startse está no mercado que assim está sendo atacado por todo lado, que é a educação executiva, todo mundo. Por todos os lados. Aí, se ela não tiver muito claro quem ela é e quem ela quer, ela se perde. Então, obviamente, não cabe aqui ficar abrindo, né, o posicionamento estratégico, mas assim, a Startse, ela criou um posicionamento, né, que isso é muito claro, que beleza, eu tenho metodologia, eu tenho livro, eu tenho professores absolutamente espetaculares. Sou geradora de conteúdo, eu não só... Mas ninguém hoje no Brasil tem um posicionamento de radar de sinais globais, de estar nos principais polos, né? Então a Startse tem
escola e escritório no Vale do Silício, na China, Israel, tudo bem. Piero teve na Estônia. Na Estônia. E o que é isso? É ter... Mas não é ir participar dos eventos. É estar lá com a bandeira fincada e entender... Na verdade, é uma teia, um radar que vocês têm para ficar lendo sinais. Então, esse conhecimento internacional, né? Essa reputação e esse conhecimento de entender os sinais de transformação, com que a gente fala do knowledge, né? O conhecimento do agora, para poder realmente traduzir isso nos sinais de transformação, e aí sim você aplicar a metodologia em como trazer. Então, a Startse, ela tem esse posicionamento estratégico muito bacana, e como eu disse, tem passado por um processo muito bacana de H-1, muita coisa que, cara, a gente precisa abrir mão, que foi legal até trouxe aqui. A gente até aqui. Trouxe até a gente aqui, beleza. Segmentou ali, mas já não é mais nosso. Precisa abrir mão para poder liberar pessoas, tempo, recursos financeiros para poder focar. Para se reposicionar, porque o mundo está sempre em transformação. Em transformação. Então, é uma empresa bem legal de acompanhar. E o que eu acho que é legal também é porque, assim, todos vocês, né? Você, o Piero, o Cris, o próprio Júnior, todo mundo que eu já tive contato, Maurício, a clareza que vocês têm de eu vou para Israel, vou para Estônia, vou para China, vou para Europa, vou para os Estados Unidos, vou para várias pontas. E eu vejo sinais, mas eu entendo também o que eu vou trazer para o nosso mercado, porque nem tudo que está acontecendo lá já é uma realidade, é um sinal, é um direcionamento, é um farol, é aquilo que eu preciso ficar atento, mas tem coisa que vem, tem coisa que só vai ser pânico, e isso vocês conseguem trazer com muita clareza. Então, e aí tangibilizar em empresas do que vem acontecendo, as licenças estratégicas que você falou é outro conceito que eu falo muito quando eu vou fazer consultoria, mentoria, aula, palestra, qualquer coisa, e volto a dizer, reforçar, o Piero sabe disso, falei para ele, mas de sempre dar os devidos créditos, tanto escrito como falando, mas é uma forma de pensar muito legal, porque quando você tem dentro da sua licença o que eu tenho de licença para vencer, você coloca um tampão em tudo que não tem. Todo mundo que não tem essa licença passa a não estar disputando o mesmo mercado que você. Então é uma leitura muito prática da situação, né? Tem alguma grande tendência que você acha que todo mundo deve olhar? Não tem como não falar da inteligência artificial. Nosso 8º episódio foi com o Gus falando disso. E o que eu acho da inteligência artificial é que as pessoas precisam entender que ela é uma plataforma absolutamente incrível de produtividade, né? E quando a gente fala de produtividade, a gente fala de eficiência. E quando a gente fala de eficiência, motor 1, aquilo que as pessoas, né, que as empresas... Então, quem realmente não entender que muito dos processos, muito das ineficiências, elas realmente fazem muito mais sentido nessa produtividade da IA, se perder essa janela, depois é muito difícil de você correr atrás. Não quero ficar chovendo numa olhada aqui, mas é que realmente eu ainda vejo muito... A operação vai ficar muito cara, porque você vai se tornar improdutivo, o produtivo vai te deixar fora do mercado. Exatamente. Então, não tem como não encarar e colocar isso para dentro, e muito louco, por mais que a gente fale, ainda tem muita gente resistindo, muita pessoa, mas isso é novo hype, isso é novo... Gente, não é. Testa, pega, faz o teste. Não é só usar o chat GPT, obviamente que ajuda muito, mas realmente assim, a IA é um ponto fundamental. Eu acho que assim, a gente tem uma questão muito transformacional na questão do trabalho humano. Perfeito. Eu realmente, parece meio papo de Jetsons, assim, mas óbvio que isso vem acontecendo geração atrás de geração, e eu não quero ficar entrando muito nessa discussão, né, de geracional, porque ela é super complexa, mas, cara, muitos dos seres humanos não vão topar mais fazer uma série de funções, e o que vai acontecer... Para quem acha que é utopia, veja hoje a dificuldade que você tem para algumas operações que ninguém mais quer. E o que o Yuval Harari fala muito, né, nos livros dele, cara, autor absolutamente incrível, né? Ele fala muito desse gap que a gente vai ter entre, né, uma camada importante da população que vai ficar sem função, que se você não tiver uma preparação... O impacto social, né, mesmo. O impacto social, ele até fala num dos livros dele, um negócio meio maluco, assim, de quanto que... Porque você começa a ter uma concentração gigantesca, né? Do século XXI, sim, as 21 lições do século XXI, que ele fala até que
a responsabilidade social que as big techs, as grandes empresas têm com essa camada. Então, isso aqui é um podcast por si só, né? Um tema, né? Um tema super profundo, mas você me falando de tendência, e óbvio que a IA está muito relacionada a isso, mas a gente precisa ficar muito atento, não só do ponto de vista social, que obviamente é fundamental, mas a gente entender que o meio do caminho... Então, você tem pessoas, obviamente, muito capacitadas, com capacidade existe um criativa, hiato ali um hiato, né? E se a gente, né, se nós como seres humanos, pessoas, estivermos nesse hiato, a gente também é um negócio meio complicado, mas que as empresas também, elas não podem ter processos ou, né, montar dentro desse ato. Então, você precisa, de alguma forma, entender essas movimentações. Para mim, esse é um sinal de transformação, e isso junto com uma crise global de liderança, de pessoas, de liderança de pessoas. Então, isso em termos de governos, né, tudo que tem acontecido, da gente realmente... A nossa geração não viveu nada parecido com o que está acontecendo agora. Quando você vê o desencontro, o desalinhamento de líderes globais, isso o Salib falou, a gente conversou já em alguns programas, e é engraçado que todo mundo tem essa mesma percepção. Porque isso não é impacto somente de desejo, ou militar, ou econômico, não, cara. Isso é social. A forma com que estão sendo conduzidas, né, algumas situações é bem preocupante. Então, esse é um sinal de transformação que impacta diretamente, óbvio, socialmente, politicamente, mas impacta diretamente o livro as empresas. Do Yuval que nós citamos, né, as lições do século XXI, e assim, tem algumas que são bastante, entre aspas, mais pessimistas, e é engraçado que ele dá uma entrevista que ele fala depois lendo, que ele lendo o livro, ele entendeu que ele estava num momento que talvez algumas coisas eles tenham, mas agora ele tem, acho que o último que lançou foi o Nexus, que ele ainda traz um pouquinho dessa conexão, tem o Sapiens, tem vários livros. Sim. Infelizmente estamos caminhando para o final, a gente poderia passar a tarde inteira aqui ainda conversando, mas se você fosse olhar lá, você é um cara jovem, empreendedor jovem, mas com uma bagagem muito extensa e um cara com muito conhecimento adquirido através de mérito, de estudo, de vivência e de tudo mais. Se o Amit fosse olhar para o Amit lá do começo da jornada, quais conselhos você daria para esse cara? Durma bem. Eu acho que mais do que olhar para o Amit da começo da jornada é como que eu olho para o meu filho de 11 anos. Né? Então daqui 6, 7 anos ele está concluindo a escola. Muito louco como passa rápido. Fala de filho, eu também fico, porque passa muito rápido. Eu amo a escola dos meus filhos, assim, uma escola judaica, que chama BTK, uma escola espetacular, dentro do que a gente tem. Mas eu fico a todo momento refletindo, eu acho que ele está entrando agora num momento importante, né, de inflexão. O profissional, a pessoa que está sendo formada. De como trazer o repertório além da fórmula de Bhaskara, né? Perfeito. Como é que tira o cérebro da caixinha? Então, acho que tem, obviamente, questões sociais, comportamentais, esporte, que fundamentais, né? Entrando na adolescência agora, a questão das telas. Aliás, sai a adolescência que tá bombando aí no Netflix, recomendo muito essa série. Então, primeiro, essa formação além do acadêmico, né? Como trazer... Como fortalecer esse ser humano que está se formando, né? Agora é ele, mas depois os dois filhos, do ponto de vista social, comportamental, de repertório de tomada de decisão. Convívio, né? Impacto e tudo que está relacionado a isso. A gente tem muito medo, né? Historicamente... Nós somos preparados para isso. Nós somos preparados para ter medo, e a gente, obviamente, tem a questão da proteção, né? Da gente querer proteger. Tem até um conceito que são os pais helicópteros, né? Que sobrevoam, mas mas estão sempre em cima ali, né? E a gente, né, por esse medo, pelas redes sociais, a gente acaba tentando, muitas vezes, acaba super protegendo e não permitindo que eles desenvolvam a capacidade de pensamento crítico e tomada de decisão. Que eles consigam ter a segurança. E é doloroso, é sofrido, muitas vezes. Mas lá na frente vai fazer a resposta. Mas me diz como é que é. Então eu tenho feito um esforço brutal para tentar trazer repertório para que eles desenvolvam isso, porque não tem jeito. Assim, a qualidade que vai ser mais valorizada num ser humano nas próximas 2, 3 décadas é a capacidade da criatividade, do raciocínio, do pensamento crítico, de como fazer perguntas corretas. Então,
É óbvio que precisa do repertório acadêmico tradicional e tá tudo Não estamos certo. abrindo mão disso, mas eu preciso ampliar isso. Mas como é que eu amplio Até porque esse repertório? O ganho do conhecimento, você ganha também essa possibilidade. Essa possibilidade. E aí, realmente, né, dá a possibilidade, né, e eu não estou dizendo só do ponto de vista financeiro, de viagem, mas dá a possibilidade para que eles desenvolvam, né, para que meus filhos desenvolvam um repertório cultural de entender os diferentes mundos, diferentes modelos mentais, as diferentes culturas. Não julgar, entender. Eu acho que essa é a grande questão. Fundamental. Sempre que eu viajei com a minha esposa, né, eu tenho 2 filhos também, e nós falamos que o que eu trazia de mais rico era entender como que o cara vive, o porquê ele vive, porque ele pensa dessa forma, porque não existe uma verdade absoluta. Existe uma cultura que foi implementada e uma forma do que eles entendem, do que a gente entende, e como tudo isso se conecta, né? Então, eu acho assim, o conselho, né? O que você falaria pro amigo? Eu tive muito, assim, cara, o privilégio que eu tive de viver de expandir essa consciência, essa consciência, essas diferentes vertentes que são fundamentais. Cara, eu sou de verdade, assim, eu sou muito feliz com a minha jornada, com a trajetória, com a jornada. De novo, me sinto muito, muito privilegiado. Eu acho que as coisas elas foram acontecendo numa dinâmica e num formato muito, muito, muito bacana. Óbvio que, cara, um monte de decisões erradas. Eu acho que o conselho principal que eu daria é cuidado. Você falou uma coisa de julgamento, né? Acho que tem uma questão de julgamento tanto de um lado quanto de outro. Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu confiei, eu sempre confiava muito. Tem gente que desconfia para depois. Eu sempre fui uma pessoa que dei muita confiança e acabei quebrando muito a cara com pessoas que acabaram me decepcionando e fazendo. Então, eu acho que essa questão, e de novo, volto no importância da gente se fortalecer na nossa inteligência emocional e da gente conseguir, nessas relações interpessoais, tomar cuidado sempre, né? As pessoas com confiar, que, mas confiar, mas ir consciência, construindo e assim, tomar sempre esse cuidado de ler a sala, de ler a situação, tentar julgar menos, nem na paixão exacerbada e nem também, muito perto que você possa ser apunhalado pelas costas, nem muito longe que você não consiga então, entender o que o cara é um pode papo meio filosófico, mas que ao mesmo tempo, cara, é muito difícil, né? Você com 20 e poucos anos, enfim, faz parte ali, né? Daquela. Sabe que pra mim eu acho que é a maior frustração do jovem, aprendizado, porque a gente imagina que vai estudar, vai ter aquela carreira, vai ter aquela linha do tempo acadêmica, e aí quando você terminou, seus problemas estão resolvidos com a sua profissão. E não, na verdade, provavelmente. Podcast não vamos nem falar, né? Mas assim, o que nós trabalhamos hoje não é o que a gente desenhou quando a gente estava se formando. A gente só foi vendo as coisas acontecer. E aí, atento, sim, entregue. Eu sou completamente um crítico declarado a encurtar caminho, a achar que é fácil e que tem atalho. Não conheço ninguém que teve uma jornada linear, fácil e tranquila, as coisas vão acontecendo, você vai quebrar a cara, como você disse. E, curiosamente, falando sobre isso tudo, você sabe que eu tenho, né, uma menina de 6 anos e um menininho de 2 anos e meio. E o colégio deles tem uma matéria que me chamou muita atenção, que chama Líder em Mim. Que é justamente de desenvolver, eles estruturaram dentro do colégio lá já desde pequeno, de estruturar a forma com que eles vão conseguir lidar com alguma das habilidades que antes não era nem falado, né? Não sei o quão profundo ainda vai ser isso, qual é o impacto, mas é muito legal. Assim, a forma de preocupar-se não é abandonar o acadêmico, que é extremamente importante, que é outra coisa que o pessoal... Mas você precisa estar aberto a muita coisa e nunca parar de aprender. É isso aí. Meu amigo, muitíssimo obrigado, prazer tê-lo aqui. Você sabe que fico extremamente honrado com as pessoas que eu tenho conhecido na jornada. Esse é um dos privilégios que eu tenho no meu trabalho e na forma que eu venho desenvolvendo. Eu valorizo muito isso e eu faço questão de falar para todo mundo de forma aberta, das pessoas que inspiram, de fato, das pessoas que eu aprendo e da forma com que eu vou. Você sabe que como aluno, como parceiro, como estou em aulas, estou nos executivos da vida, estou em tudo que vocês acabam propondo lá e é um aprendizado contínuo. Eu acho que a vida ela se faz nessa fonte de relacionamentos que você tem, profissional, de amizade, brincadeiras e tudo mais, mas que sempre com pessoas que pensam de forma positiva e que agem de forma positiva e que querem o desenvolvimento contínuo e trazendo o melhor daí. Pessoal, visita a loja dele, hein? Isso lá na Pinheiros, visita e depois me cobre. Você muda, você vai cair numa armadilha que vão te levando para uma experimentação, você vai chegar lá porque ele fala que é a Ferrari dos colchões e realmente é.
Amigo, Valeu, cara, obrigado. Prazer. Foi um Grande prazer ter Obrigado você aqui mesmo. nesse 10º episódio. Pessoal, nos vemos na próxima. Grande abraço. Até mais.